Senhor Jesus, nessa manhã pedimos ao Senhor a inspiração do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor seja falada sem nenhum filtro, sem nenhuma barreira, tanto em quem fala como em quem ouve, que o Senhor possa fluir livremente, e a palavra do Senhor, que é Espírito e vida, possa edificar-nos nessa manhã. Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós, que nós sejamos supridos, encorajados, fortalecidos por essa palavra, e que nós reajamos de maneira prática a esse falar. Abençoa os nossos ouvidos, nosso coração. É como eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, eu gostaria de fazer um alerta de praxe meu e pedir aos irmãos que verifiquem aí os seus celulares. Coloquem ele no silencioso, tá bom? Para nós não termos nenhum inconveniente na hora da mensagem. Pode dar uma olhadinha, eu deixo, vê aí a bolsa. Porque se tocar na hora eu vou falar assim, eita, eu avisei, hein? Amém? Todos os celulares no silencioso? Amém. Bom, eu pensei várias vezes em como perguntar isso, mas eu prefiro não expor ninguém, nem para o orgulho, nem para a vergonha. Mas eu creio, eu espero que os irmãos tenham lido o Alimento Diário essa semana. Porque eu não vou repetir o Alimento Diário, tá bom? Então, se você leu, amém, você leu. Se você não leu, então talvez você ouça uma mensagem nova. Eu vou dar um contexto, assim, 80% da mensagem vai ser o contexto para a mensagem do Alimento Diário. E eu vou ler vários versículos, então, além de você não ter o celular no escandaloso, vai ser muito necessário que você tenha a sua mente muito concentrada para poder entender. Eu vou ler vários versículos, para dar o contexto da mensagem do Alimento Diário. Então, mantenha o seu coração aqui, esqueça as contas para pagar, esqueça o problema com o filho, problema de casa, esqueça qualquer coisa. Se você conseguir, esqueça qualquer coisa. Tente se concentrar na palavra, tá bom? Por que eu vou fazer esse contexto? Porque o irmão André, ele fez um pouquinho do contexto, e eu senti, ao preparar a mensagem, que eu precisava aprofundar nesse contexto, para a gente poder entender melhor o que ele fez ao longo de toda a semana, de toda a mensagem dele. Então, o versículo-chave da semana é: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, aqui, Ageu está encorajando um povo a edificar a casa. Subir, juntar madeira e edificar. O tema da mensagem é preparar o material para a edificação. E o contexto de Ageu é um contexto ruim. O versículo é encorajador, mas o contexto é ruim. O contexto é negativo. O contexto é de um povo que, pela graça de Deus, foi liberado do cativeiro, voltou para sua terra, mas estava cuidando das suas próprias coisas e não de edificar a casa do Senhor. Havia uma queixa do Senhor em relação ao povo que foi libertado do cativeiro e que não estava fazendo a obra do Senhor. Então, esse é o contexto desse chamado encorajador de subir, trazer madeira e edificar. Antes disso, rapidamente falando do primeiro templo. O primeiro templo, aquele que foi construído por Salomão, ele foi
idealizado por uma pessoa que amava a vontade de Deus. Era uma pessoa segundo o coração de Deus. O primeiro templo era um desejo do coração de Davi, porque Davi era alguém alinhado com o coração de Deus. Então, segundo Samuel 7, vai falar isso para nós. Aqui nós temos o coração de Davi. Qual era o coração de Davi? Segundo Samuel 7, 1 e 2, diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, e irmãos, preste atenção que cada trecho dos versículos lidos, eles são muito importantes para a gente entender Ageu. Davi, habitando em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca do Senhor se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Davi, ele entendeu que, poxa, eu estou bem, eu estou numa casa boa, mas a arca do Senhor está numa tenda. Eu estou morando num lugar melhor do que a arca do Senhor. Ele entendeu que ele não era mais importante do que a arca do Senhor. E Natã disse: vai, faze tudo quanto está em teu coração. Aqui a gente tem uma pessoa com um coração alinhado com o coração de Deus. Ele disse: o Senhor é contigo. A gente sabe que depois Davi não pôde construir o templo, mas a ideia de construir se manteve. Deus viu o coração de Davi e permitiu que aquilo que surgiu no coração de Davi fosse executado, porque aquilo que surgiu no coração de Davi estava alinhado ao coração de Deus. Então aqui a gente tem um idealizador amante da vontade de Deus, pensou em algo para servir de lugar de habitação da arca de Deus e de culto a Deus. Foi idealizado por Davi e foi construído por Salomão, um ricaço, um homem muito rico e sábio. 1 Reis 5, 3 diz assim: bem sabes, isso ele falando com Hirão, que era amigo de Davi. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor. Aqui ele conversando com Hirão disse: você sabe que meu pai quis, mas não pôde edificar a casa do Senhor. No versículo 5 ele diz: pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no seu trono, esse edificará a casa ao meu nome. Depois no capítulo 6, versículo 1 diz: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa. Então aqui a gente tem um realizador, de onde surge o sentimento de edificar, e um executor, por onde passa a edificação. Então, você tem alguém que idealiza e alguém que executa. O primeiro templo foi construído dentro desse contexto, num contexto de paz, num contexto de nenhuma resistência, num contexto totalmente favorável. A gente sabe que ao longo do tempo, os reis se desviaram do caminho do Senhor, caíram em idolatria e esse templo foi destruído. Depois de ser destruído, o povo foi levado cativo e uma profecia de Jeremias disse que esse povo ficaria ali por 70 anos. Engraçado como Deus age, porque qual foi o critério de Deus para estabelecer a saída do povo? Não foi a condição do povo. Foi um critério dele. Foi o critério que ele estabeleceu. E que para nós deve ser lido como graça. O povo que saiu, não saiu porque merecia. Eles não fizeram nada. Pelo contrário, o povo que estava lá já tinha se acomodado à cultura. Mas Deus os tirou. E os tirou de tal maneira milagrosa que usou um gentio chamado Ciro, um rei gentio chamado Ciro, para poder tirar o povo dali. Então, a primeira coisa em relação à saída do povo do exílio é que essa saída foi uma saída cheia de graça. Jeremias 25, 11 e 29, 10 vai falar sobre os 70 anos. Eu não vou ler esses versículos, depois os irmãos anotem e leiam. Isaías 44, 28 fala sobre Ciro, profetiza sobre Ciro.
Deus dizendo que haveria um rei, e ele cita o nome desse rei, ele fala que seria Ciro, que daria liberdade para o povo, com o objetivo de edificar a casa. Aí Esdras 1, de 1 a 3, vai falar justamente a profecia de Isaías se cumprindo. Esdras 1, de 1 a 3 diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Essa palavra de Deus por boca de Jeremias é em relação ao cumprimento dos 70 anos, tá? Rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Irmãos, aqui o templo está destruído, o povo está em cativo. Já havia se passado 70 anos e 2 reis já haviam passado pela Babilônia e o reino Medo-Persa. Aqui Ciro, ele diz que Deus o escolheu para edificar uma casa para ele. Um rei gentil, ouvindo falar uma profecia, ouvindo a palavra profética, se levantou para obedecer a palavra de Deus. Ele se levantou para obedecer uma palavra que foi escrita a seu respeito. Um rei gentil, que não tem lugar nas promessas do povo de Deus, mas se levantou para edificar a casa, para dar as condições para edificar a casa. Então, uma das providências, se é preciso edificar o templo em Jerusalém, e esse povo está aqui, então esse povo tem que sair daqui. E ele adota as providências para que o povo volte para Jerusalém e edifiquem a casa. Esdras 3, de 8 em diante, diz o seguinte: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Quanto tempo depois de chegarem a Jerusalém, eles começaram a reconstrução? 2 anos depois. Eles chegaram em Jerusalém e 2 anos depois começaram a edificar a casa do Senhor. E constituíram levitas da cidade de 20 anos para cima para superintenderem. 20 anos para cima para superintenderem. Amém? 20 anos para cima? 20 anos para cima já pode servir em coordenação, em supervisão, em trabalho mais estratégico e operacional. Então, se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos
que as vozes se ouviam de muito longe. Irmãos, esse momento foi um marco na vida do povo de Israel, porque depois de mais de 70 anos, uma vez que o templo havia sido destruído e eles passados 70 anos no cativeiro, eles estavam lançando de novo os fundamentos para a reconstrução do templo, para a reedificação do templo. E por que o templo é tão importante assim? Mais na frente a gente vai ler alguns versículos sobre isso. O fato é que aqui eles estavam jubilosos, exultantes de alegria. Eles estavam muito alegres. Alguns chorando de emoção porque viram a glória da primeira casa e vendo a segunda sendo reedificada. Outros porque estavam vendo pela primeira vez a casa do Senhor e com certeza eles ouviam histórias sobre a primeira casa. O povo de Israel era um povo que passava muito conhecimento de boca, né? A tradição, eles replicavam o conhecimento sentado, obedecendo o Deuteronômio 11, sentado aqui, andando no caminho. Eles conversavam muito sobre tudo que acontecia, todo tipo de experiência. Então eu imagino os jovens, esses de 20 anos para cima, que nasceram no cativeiro e ouviram falar de um templo suntuoso, majestoso, edificado, idealizado e edificado por um rei que era segundo o coração de Deus e pelo rei mais sábio que aquele mundo já havia conhecido. Agora eles veem um fundamento sendo lançado de novo. Aquilo deve ter mexido muito com o coração deles. Eles não viram o primeiro templo, mas estavam tendo a oportunidade de edificar um segundo templo ao Senhor. A esfera, irmãos, era de muita alegria. Eles estavam encorajados, eles estavam animados, porque iam construir a casa do Senhor. Então, foi começada a obra. Em Esdras 4, versículos 1 e 4, vem a oposição. Então, Esdras 4:1 diz: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, versículo 4. Então, no 1 tem inimigos que se levantam para se opor à edificação. Versículo 4. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Daqui em diante, depois se vocês quiserem, leiam, porque é muito legal. Aqui existe uma oposição política. Existe aqui uma movimentação política para ir contra a edificação da igreja. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis na política. E mesmo assim, a gente ainda tem alguma liberdade para pregar o evangelho e para edificar a igreja. Qual é o problema? O problema é que, apesar da liberdade aparente que a gente tem, existe uma guerra política que muitas vezes nos impede, nos atrapalha, nos desmotiva, desvia o nosso foco da edificação. Nós nos tornamos pessoas políticas, crentes políticos. Não tem problema conhecer política, não tem problema se posicionar politicamente. O problema é quando esse tipo de conhecimento e posicionamento atrapalha a edificação. Esse é o problema. Nada pode interferir no processo de edificação. Leia Esdras e você vai ver que o povo, em dado momento, eles faziam a coisa desobedecendo uma determinação política da época. Até mesmo tendo, com Neemias, até mesmo tendo de edificar com colher de pedreiro na mão e espada na outra mão. Nada pode parar a edificação da igreja. Nós estamos em ano eleitoral. Cuidado com a maneira como eu e você vamos lidar com política. Para que a política não seja um problema entre nós e atrapalhe a edificação entre nós. Amém? É só um breve parêntese. Havia uma oposição. Depois, por causa disso, houve interrupção. Esse é o problema. Ainda em Esdras 4, versículos 23 e 24 dizem: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o 2º ano do reino de Dario,
rei da Pérsia. A obra foi parada por 14 anos. 14 anos sem edificar. O povo todo encorajado, lançando os fundamentos, acreditando que aquilo era a vontade de Deus, começa a edificar a casa. Vem uma oposição, eles são obrigados a parar. Param por 14 anos e aí vem Ageu. Vamos para Ageu 1. Esse é o contexto rápido, breve, para poder chegar em Ageu. Ageu foi o profeta do tempo de Esdras. Esdras, inclusive, menciona Ageu e Zacarias. Então, veja, o que disse Esdras 24? Que a obra foi interrompida até o 2º ano do rei Dario. Então, Ageu 1 diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: aqui Deus provoca um homem a falar algo, porque 14 anos depois de interrompida a obra de edificação, o povo não estava mais com o mesmo encorajamento. O povo não estava mais com o mesmo espírito. 14 anos depois, foi suficiente para que o povo entrasse nesse estado de Ageu 1:2. Ageu 1:2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Na King James atualizada, para eu também fazer uso da King James atualizada, o Jorge usa a King James atualizada, eu vou usar também a King James atualizada. Mas eu gostei da King James atualizada. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, 14 anos depois, Deus olha para o povo e vê o coração do povo e ouve o povo dizer e conversar uns para os outros sobre a reconstrução do templo. Veja, o templo parou lá em Esdras 4:24. A construção parou por uma armação política, por um jeitinho. Foi errado o que eles fizeram, porque e aí, quando você lê Esdras, você vê que eles foram atrás e descobriram o decreto de Ciro. Então, quando a obra foi interrompida, já havia o decreto de Ciro. Não era para parar a obra, mas houve uma manipulação política das informações, fake news. Eles usaram fake news para poder fazer a obra parar. E a obra parou. Não era para parar. Sabe, irmãos, deve haver da nossa parte um desespero a respeito da continuidade da obra de edificação. A gente não pode aceitar, a gente não pode olhar para os lados e ver que parou a edificação. Porque a ordem foi dada. E no nosso caso, eu vou dizer depois, quem foi que baixou o decreto de edificação da igreja? Só que o povo, 14 anos depois, eu não sei se algum profeta, ou se algum sacerdote, ou alguém mais interessado nas coisas do Senhor, mas que não tinha tanta moral assim, não tinha tanto peso. Alguém devia falar assim: gente, e o templo? Alguns estudiosos dizem que os alicerces, assim, o nível de andamento, o andamento da obra que eles realizaram, desde que lançaram os fundamentos, foi como se eles tivessem lançado os fundamentos e levantado as paredes. Estava faltando
algo como o telhado, a cobertura. E claro, né, o acabamento por dentro. Então, imagina esses esqueletões aqui do DF. Essas obras que se constroem e ficam aí porque foi embargado, qualquer que seja o motivo. Com o tempo, vai deteriorando. Com o tempo, vai estragando. E existe uma linha de interpretação que diz exatamente algo nesse sentido, de que o templo ele tinha sido iniciado, a reconstrução tinha sido iniciada, mas por causa da tal determinação de parar, ele parou no meio do caminho e o tempo foi passando e a coisa foi deteriorando. E talvez alguém passando por lá, pensasse assim, gente, é assim mesmo, vai ficar assim. Está caindo os pedaços, está deteriorando, tem mato nascendo, tem bicho, tem gente, né, tem marginal ali, né, está virando uma Cracolândia praticamente. Cara, ninguém vai fazer nada. Gente, ninguém vai fazer nada, hein? Quando é que a gente vai retomar a construção? E as pessoas apoiadas em quê? Numa determinação legal equivocada. O rei Artaxerxes mandou parar. Então, eu imaginando agora aqui, acredito que eles pudessem pensar, não chegou a hora ainda. E é muito conveniente que não tenha chegado a hora. Tipo assim, não, nós estamos esperando um rei liberar a gente para construir. Você não viu? Você não ficou sabendo a nova lei? A nova lei é de que não pode construir. A nova lei é de que não pode ter culto. A nova lei é de que a gente não pode voltar a ter a nossa identidade. Irmãos, e olha, leia essa, você vai ver como é fake news. Você vai ver como é mentiroso o discurso deles para que o povo, eles falam sobre se levantarem de novo e adquirirem independência de tributo e fazerem guerra porque o povo de Israel era um povo poderoso no passado. E a reconstrução do templo não tinha a ver necessariamente com isso. A reconstrução do templo tinha outro objetivo primeiro. Depois a gente vai ver isso. Então, não está na hora ainda. Por quê? Porque não tem uma lei. E qual foi o tempo que Deus estabeleceu para que o povo voltasse e edificasse a casa? 70 anos. Já tinha passado. Na verdade, já estava indo para 90 anos desde que Deus profetizou. 14 anos depois, era para o templo já estar reconstruído. Mas o povo se acomodou numa lei inapropriada, numa lei errada. Não chegou ainda o momento certo. Aí no versículo 4 a gente vai ver por que não chegou o momento certo. Não é que eles estavam esperando Deus, por meio de um governante, autorizar a reconstrução. Olha o versículo 4. O versículo 4, o 3 diz: veio, pois, a palavra do Senhor, de Ageu 1, tá? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta permanece em ruínas? Esse é o motivo. Esse é um coração descortinado. Deus expondo o coração do povo de Israel. Na King James atualizada, a palavra, o versículo diz: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruína. Esse apainelado é como se fosse o acabamento. As casas na época não eram feitas de alvenaria, óbvio, né? Então era pedra, barro, alguma coisa assim. Quem já viu pau a pique, casa pau a pique? Não tem casa de pau a pique? É feio, não é? Estranho, porque tem ali os pauzinhos no meio ali e tal, e barro. Então você imagina que as casas eram daquele jeito. Mas quem tinha melhores condições, ou quem queria melhores condições para poder embelezar sua casa, o que ele fazia? Ele ia atrás de madeira, trabalhava madeira e usava madeira como revestimento. Então a madeira era o acabamento para aquela casa feia. E eles estavam preocupados com as suas casas. Bom, veio uma lei dizendo que eu não posso mais edificar o templo. Então todo o recurso que eu tinha, todo o tempo que eu tinha, toda a energia que eu tinha para o templo, eu vou usar para onde agora? Eu vou usar para mim.
Porque ninguém está proibido de construir sua própria casa. Ninguém está proibido de investir no seu próprio negócio. Ninguém está proibido de comprar lote, de comprar casa, de alugar, de investir, de reformar, de ter o seu conforto. Não tem nenhuma lei proibindo isso. É legítimo, você pode se você quiser. E a casa do Senhor? Mas e a casa do Senhor? Não, a casa do Senhor vai ter o momento certo. Deus vai levantar um outro governante e ele vai editar um novo decreto. Talvez depois que morrer Artaxerxes, venha um outro rei. Só que a lei já tinha sido dada, o decreto já tinha sido dado, Deus já tinha falado por intermédio de Ciro. Não era para esperar o outro rei. Não era para esperar o tal momento certo. O momento certo nunca deixou de existir desde que Deus falou por meio de Ciro e ele trouxe o momento da edificação. O momento certo era agora, era aquele o momento. Mas tem uma lei. E agora, irmãos, como é que nós vamos fazer com essa lei de Artaxerxes? Nós vamos desobedecer a lei ou nós vamos obedecer a lei? Como é que está o nosso coração? Se você é civil bastante para não querer desobedecer a lei, qual o nível do seu desespero para que Deus faça descumprir essa lei? Qual o seu nível de desespero para ir atrás? Porque leia Esdras. Leia Esdras. Leia Esdras e você vai ver que quando vem Ageu e ele provoca desse jeito, a turma vai atrás e eles descobrem o decreto de Ciro. E aí você está aqui. A gente nunca devia ter parado. Não era para ter parado. Mas foi conveniente parar. Foi conveniente. Porque, veja, não são os tempos de Salomão. Não é tempo de fartura. Não era tempo de abundância. Não era tempo de paz. Jerusalém estava desolada. Pedra para todo lado. Pobreza para todo lado. A condição financeira deles não era boa. E aí você pega a escassez de recurso para si e para sua família e vai jogar no templo. É quase como se uma pessoa bem carnal pensasse assim: graças a Deus tem uma lei que libera a gente de edificar a igreja. Agora eu posso construir a minha casa. Eu acho até que é da vontade de Deus, que Deus é soberano. E Deus usa as pessoas para poder, né? Ele deu folga para nós e agora nós podemos investir no nosso negócio. Comprar o nosso lote, reformar a nossa casa. Acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosamente acabadas, casas com um luxuoso acabamento? Esse versículo dá para a gente a possibilidade de uma leitura de indiferença, de coração frio, desinteresse pelas coisas do Senhor. É engraçado que Ageu ele foi chamado para uma missão muito difícil. Muito difícil. Porque não tem nada que faça de você uma pessoa mais chata, mais insuportável, mais indesejada do que tirar pessoas do conforto, da zona de conforto. Não tem nada mais inconveniente do que alguém que confronta você a respeito daquilo que te é conveniente. Mas Deus, irmãos, Ele tem o desejo dEle, Deus tem o plano dEle, e Ele vai cumprir o plano dEle. Ele vai edificar uma casa para si. Ele vai edificar. Ele vai edificar. Queira você ou não, Ele vai edificar. Ele vai levantar um rei gentil. Mas Ele vai edificar a sua casa. E se Deus pode usar um rei gentil, Ele pode usar qualquer pessoa. Ele pode usar um governante mau.
qualquer que seja. Ó Senhor Jesus. O templo foi deixado de lado por um povo egoísta e amante de si mesmo, e foi preterido por um povo de poucos recursos. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, veja, Deus foi graciosamente generoso com esse povo ao tirá-lo do cativeiro. A generosa graça divina não foi suficiente para inspirar esse povo judeu a reedificar o templo. Deus foi tão generoso e o povo foi tão mesquinho. Deus foi tão gracioso, tão misericordioso e o povo foi tão egoísta. O que é tirar dos seus poucos recursos que seja, diante da grande salvação de Deus que nos livrou do cativeiro das trevas, do império das trevas. Só mesmo um coração muito acomodado, muito unido. Irmãos, é muito pesado isso. Mas só mesmo um coração muito unido a essa cultura, a esse modelo de vida, a esse estilo de vida, para não entender que é pior estar no cativeiro do que tirando dos seus poucos recursos na sua própria terra para edificar a casa de Deus. Entende o que eu quero dizer? É como se eles não disseram isso, mas é como se o povo de Israel estivesse dizendo o que disseram lá quando saíram do Egito e estavam no deserto. No Egito a gente tinha a carne, tinha o pepino, tinha a cebola, tinha os temperos. Como era bom no Egito. Agora nós estamos aqui comendo esse maná vil. Só uma pessoa para não entender o que é a salvação de Deus, para pensar assim e agir assim. Mas Deus está levantando pessoas em todos os lugares para dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai. Você acha que tem que investir na bolsa? E aí o interessante é porque eu não vou ficar lendo todos os versículos, mas leia Ageu depois. Leia Ageu 1 e você vai ver que tinha gente que estava investindo, que estava querendo ganhar mais dinheiro. Só que eles plantavam e colhiam pouco. Eles investiam e era como colocar em saco furado. A roupa deles não os aquecia, não tinha comida que desse, por mais sementes que eles lançassem na terra, por mais investimento que eles fizessem, não era suficiente para encher a conta bancária deles. Por quê? Porque como que Deus pode abençoar? E esse eu quero ler. Versículo 9. Esperastes o muito, Ageu 1, 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Deus tirou o que eles tinham. Como Deus é mau, né, irmãos? Por quê? É a pergunta que Deus está fazendo. Aqui é Deus falando por meio de Ageu. Por quê? Por que eu fiz isso? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. Deus tirou o que o povo tinha, trouxe crise financeira para o país, porque o povo não estava engajado na obra de edificação da casa de Deus. Será que a edificação da casa de Deus é importante para Deus? Eu vou dizer uma coisa, pode não ser para você. Eu vou perguntar uma coisa. Quem já construiu casa aqui? Construiu assim, comprou o lote e construiu. O Xande. Casa do Xande, linda. Casa bonita. Xande, construindo lá sua casa. Aquilo lá é uma coisa importante para você, né? Ali tem fruto do seu suor, trabalho.
Põe uma câmera no Xande lá, mostra ele lá. Mostra a cara do Xande lá. Bonita a casa do Xande. Xande, muito trabalho, não é? Muitas viagens, muitos extras diárias, né? Para poder botar ali e tal. Aí, você, de repente, alguém ali, chega na sua casa e começa a depredar a sua casa. Vem um ladrão e rouba, faz algum mal contra a sua casa. Qual é a sensação? Sensação ruim, não é? Puxa, é minha casa. É importante para mim. Tem os meus recursos aqui, tem minha energia, tem o meu planejamento aqui, tem dinheiro aqui, e não é só dinheiro, tem alma, tem sentimento, não é? Sentimento. Cadê Elisângela? Elisângela, sua casa, né, Elisângela? Não é? Tem um sentimento ali, não tem? Cara, é a casa, é o lugar do descanso. O Alexandre chega do trabalho dele cansado, aí ele tem aquela amplidão lá, ele pode deitar em qualquer lugar que ele quiser. É uma casa bonita para descansar mesmo. Irmãos, pode voltar para mim. Já expus demais o Xande. Deus tem a sua casa. A edificação da casa de Deus é importante para Deus. Se é importante para Deus, deve ser importante para nós. E Deus espera que a gente dê essa importância. Por quê? Porque nós estávamos no cativeiro. Nós estávamos presos. Estávamos em escravidão. Éramos escravos do mundo. Sem liberdade para adorar a Deus, sem liberdade de viver. Não tínhamos possibilidade de viver. Estávamos subjugados. Mas Deus nos libertou. E Ele quer uma coisa de nós: subir ao monte. Tragam a madeira e edifiquem a minha casa. Eu tirei vocês do cativeiro. Pelo amor de mim, edifiquem a minha casa. Ó Senhor Jesus. Subi ao monte e trazei madeira. Olha, subir ao monte não era buscar a madeira do Líbano. Veja a urgência do Senhor. Veja a disposição do Senhor. Para o primeiro templo, madeira do Líbano, cedro do Líbano, madeira boa, madeira nobre, que demorou para chegar. Tinha que vir de navio. E eles tratavam a madeira por lá, chegava pronta. Aqui há uma urgência. Deus tem uma pressa. Não dá para esperar mais. Eu já esperei 14 anos. Não era nem para ter parado. Suba ao monte. Vamos lá buscar a madeira. Agora. Aí alguém pode dizer, mas a madeira não é boa. Não importa. Tragam a madeira. É a que está no monte mesmo. Voltem a edificar. Enquanto para o primeiro templo era madeira boa, para essa podia ser qualquer madeira, madeira simples, madeira local. Houve um tempo, irmãos, que a gente ia para o Líbano, né, digamos assim, a gente fez um período de expansão, ia pregar o evangelho fora, nada contra isso. Eu não sei se a gente devia ter parado, mas uma coisa a gente não pode fazer, é parar de trazer madeira do monte. Qual é o nosso monte? Nosso monte é a nossa localidade. São as madeiras que estão aqui perto. Aqui no Gama tem madeira para edificação. Alguns têm chamado para ir para fora, para a África, trazer madeira do Líbano, edificar com madeira de fora. Mas outros vão ficar aqui. Aqui também tem madeira. Temos que sair, subir o monte do Gama e trazer madeira local para edificar a igreja do Senhor. Senhor Jesus. Qual era a missão de Ageu? A missão de Ageu era animar o povo
apressar a obra de reedificação e reorientar as prioridades do povo. Deus precisa de uma casa. A obra dessa casa foi iniciada 14 anos atrás e vocês, por conveniência própria, pararam de edificar. Vamos edificar a casa do Senhor. Ageu 2:3 diz assim, isso Ageu falando para o povo, né? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Sabe o que significa esse versículo? Significa que o povo que tinha visto a primeira casa e estava vendo a segunda em reconstrução, pensou, não, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Esse aqui é o templo? Não, esse aqui não chega aos pés do primeiro templo. Só que Deus não estava preocupado com a suntuosidade do templo. Deus queria que houvesse um lugar de culto a Ele. Um lugar para onde o povo fosse para o adorar. Porque o templo não é a casa de Deus. Entende, irmãos? Não é a casa de Deus no sentido de que Deus mora aqui. Aqui é o lugar onde o seu povo se reúne. Aqui que eu quero dizer assim, o templo, né? O templo era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. O que Deus quer é que os seus adoradores o adorem. No Novo Testamento, aqui não é mais o templo. Aqui é um local de reuniões. O templo agora é onde a gente está. O templo é o nosso espírito. É lá onde a gente adora. Onde a gente está é onde a gente adora. Mas isso torna as coisas talvez ainda mais perigosas para a gente. Porque isso quer dizer que a gente deve adorar o tempo inteiro. Ó Senhor Jesus. Deus, olha, não fiquem preocupados se o templo é simples. Não fica preocupado se ele é pequeno. Não fica preocupado se o material não é nobre. Terminem esse templo. E vão lá para oferecer sacrifício. Vão lá para fazer as festas. Vão lá para me adorar. Vão lá para cantar e a gente poder juntos gozar de uma união entre mim e vocês. É isso que eu quero. Diz o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 9 diz assim, de Ageu 2, Deus dizendo, olha, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Você olha para ela, não dá nada, parece uma meia água, mas a glória dessa casa vai ser maior que a da primeira. Porque não tem a ver com o tamanho, não tem a ver com a madeira, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com quão adorador a gente quer ser. Eu vou para os minutos finais aqui e trazer isso para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus em Mateus 16 diz, depois que Pedro reconhece que Jesus era o Cristo, Jesus diz para Pedro, 16:18, Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. Jesus disse, eu vou edificar uma casa, eu vou edificar uma igreja, eu vou edificar pessoas, eu vou edificar um grupo de pessoas que vai ser chamado para fora do cativeiro. Eclesia é isso, não é? Uma assembleia dos chamados para fora. Deus, aqui Jesus já deixa claro que a edificação não é material, porque o templo estava lá, existia um templo, mas Jesus fala, eu vou edificar outra coisa, eu vou edificar uma coisa que vocês não têm ideia do que é, eu vou edificar pessoas, vou tirar pessoas do cativeiro e vou edificá-las. Irmãos, a edificação hoje não é sobre madeira, a edificação hoje não é sobre tijolo, não é sobre ferro, a edificação hoje é sobre pessoas. Subir ao monte e trazer madeira é ir para a rua e trazer pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Sair e trazer pessoas. Preparar material para edificação inclui sair e trazer pessoas.
Ó Senhor Jesus. Depois Jesus fala sobre morrer e ressuscitar. Ele, morrer e ressuscitar. A edificação passa por um processo em que Jesus morre e ressuscita. Porque não é uma edificação física, material, é uma edificação espiritual. E Ele precisa enviar o seu Espírito. Ele precisa entrar dentro de nós, dentro do homem, dentro daquele que foi chamado para edificá-lo. A edificação hoje é feita no Espírito. É o Espírito de Deus nos edificando. A edificação passa por um outro processo que está relacionado a nós, que é o de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Não há edificação sem cruz. Jesus, o nosso Senhor, foi o primeiro a passar por ela. E Ele disse que se alguém quisesse ir após Ele, que quisesse segui-lo, quisesse ser o seu seguidor, quisesse edificar com Ele, deveria também tomar a sua. Deveria também negar a sua vida da alma. Deveria negar a sua casa apainelada. Deveria negar o seu desejo de dedicar-se a si mesmo. Deveria abrir mão, e Lucas a gente vê, quem não rejeitar pai, mãe. Aqui em Mateus fala sobre do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta você investir na bolsa, ganhar dinheiro, ter casas, comprar lote, vender, você vende, faz dinheiro, mas vai perder a alma. Tem de negar a vida da alma, tem de tomar a cruz. Irmãos, a edificação passa por um processo individual de edificação. Negar a si mesmo. É óbvio que o melhor ambiente, o melhor contexto para negar a vida da alma é o ambiente coletivo. O melhor ambiente para a gente negar é onde tem outras pessoas. Se você quiser ser um ermitão e for por cima do monte, lá você não vai ter oportunidade para tomar a cruz. Você se isola das pessoas e pronto. Ninguém te incomoda, ninguém te chateia, né? Ninguém fala com você, ninguém pisa no seu pé, não tem pedra no sapato lá. Então o melhor ambiente é o do casamento. O melhor ambiente é o da igreja, onde a gente serve, não é? Ou vocês acham que ter de servir com o Jorge é beleza? O Jorge ele proporciona momentos de cruz, é ou não é, Jorge? O Jorge é muito gente boa. Hã? Amém, ó, tá dizendo. O Jorge é gente boa, mas vai servir com ele. Eu nem vou falar do Natal, né? Todo mundo já sabe, o Natal, né? Não precisa falar do Natal. Irmãos, mas não é, esse é o Túlio. O Túlio é bonitinho, cara. Eu olhei para o Túlio e falei assim, rapaz, que jovenzinho. Não, de verdade. E aí, lá no Expolivro, né, levando ele lá para o local de Valparaíso, perguntei a idade dele, ele tem 25. Aí eu tenho 41. Eu lembrei que quando eu tinha 25, minha mãe tinha 41. Aí falei, ô Túlio, sabe que tu tem idade para ser meu filho, né? Aí ele falou, eu aceito. Ele falou, eu aceito. O Túlio é bonitinho, eu vou levar ele para minha casa para cuidar dele. Hã? Pode levar, né? Você quer passar a sua cruz, né? O Túlio é bonitinho, mas ele, irmãos, proporciona. Veja bem o que eu vou dizer. Ele não é uma cruz, mas ele proporciona. E quando eu digo ele, irmãos, toma para si, cada um, tá? Todos nós, somos todos nós. Eu só estou fazendo a gente entender, sentir na pele, para a gente entender que não é. Você olha o Natal, olha assim, quer servir com o Natal ou com o Túlio? Fala, eu quero servir com o Túlio. Mas você vai tomar a cruz com o Túlio. Vai tomar a cruz com o Túlio, ou não, Túlio? Vai. Você olha para o Túlio, é bonitinho, mas esses bonitinhos assim, calminho, rapaz, eles são assim, tem uns deles que são geniosos. Estou dizendo que é seu caso. Hã? Mata na unha, né? E assim a igreja é edificada. Você acha que a gente não tem de negar a cruz quando tem serviço de música, tem ensaios, não chegam atrasados, né? No ensaio, né? É cruz, e é cruz, irmãos. A igreja é um ambiente adequado para a gente tomar a cruz. Ó Senhor Jesus. E assim ela é edificada. Amém. Aí, Mateus 28, o Senhor fala assim, olha, toda autoridade, depois que ele morre e ressuscita, lembra a cruz e ressurreição, ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então eu vou dar uma ordem agora. Qual é a ordem de Jesus depois que ele morre e ressuscita?
ide, fazer discípulos e ensinem eles a guardar o que eu tenho ensinado. Essa é a ordem de Jesus. Ir, fazer discípulo e ensinar. É quase como subir, trazer madeira e edificar. Porque ir é o subir. Fazer discípulo é trazer a madeira. E ensinar o que tem, ensinar para eles o que Jesus tem ensinado é a edificação. A edificação passa por esse processo de nós ensinarmos uns aos outros a palavra do Senhor. Esses últimos 3 versículos eu quero ler com vocês e aí eu vou terminar a mensagem. Me perdoem estender tanto assim. Efésios 3, 17. Efésios 3, 17, diz assim, Efésios não, perdão, 2, 17. Efésios 2, 17. Aqui, Paulo falando sobre Jesus ter vindo, morrido na cruz e desfeito a inimizade entre judeu e gentio, ele diz, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele veio e evangelizou paz. Amém? Amém. Versículo 20 diz, vamos ler o 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, aqui está um ponto importante. A edificação é para que haja um santuário dedicado ao Senhor. Esse santuário é um lugar de culto, é um lugar de serviço. A edificação da igreja é para que haja culto, serviço a Deus. Nós estamos sendo edificados para adorar a Deus, para servir a Deus. O que nós vamos fazer pela eternidade quando o edifício estiver todo pronto? Nós vamos passar a eternidade adorando a Deus e servindo a Deus. Não vai ter mais casa própria para apainelar, não vai ter mais concurso para fazer, não vai ter mais bolsa para investir, só vai ter Deus e os homens. E nós unidos a Ele, adorando pela eternidade. Esse é o resultado final da edificação. Aleluia. 1 Coríntios 3, Paulo fala que ele lançou o fundamento como prudente construtor, mas ele diz também o quê? E cada um veja como edifica. Então, irmãos, a edificação não é algo para a gente brincar. A edificação da igreja, o relacionamento com os irmãos. Quando eu falo edificação da igreja, para ficar mais... o relacionamento entre nós, todo o nosso relacionamento uns com os outros, não pode ser brincadeira. Quando você for se dirigir a um irmão, ou quando você for evitar um irmão, quando você for ignorar um irmão, lembre-se, isso é edificação. Quando você for falar mal de um irmão, ou quando você for abençoar um irmão, lembre-se, isso é edificação. A edificação é relacionamento entre nós. Edificação é a gente servir junto e ser encorajado. Edificação precisa dos ageus, os ageus que nos incomodam. Sabe o ageu que fica querendo tomar café com você? Né? O Tiago foi um ageu para mim essa semana. Chegou lá no Expo Livre e falei, irmão, que dia nós vamos tomar café? Puxa, é verdade. Ele me tirou da minha zona de conforto. Aí, falou assim, vamos marcar? Vamos marcar. E ia embora. Eu falei, não, vamos marcar agora, porque você sabe, né? Esse negócio de vamos marcar é tipo assim, fiz o meu papel de convidar para o café. Tipo assim, eu estou na frente, né? Eu estou na frente. Eu convidei. Eu falei assim, então vamos marcar agora. Aí, quarta-feira, nós vamos tomar café juntos. O que é isso, irmãos? Isso é edificação. Quando ele fala assim para mim, ei, vamos tomar café? Ele está me edificando, ele está dizendo assim, olha, ei, você está aí cuidando do seu negócio, da sua casa, painelando e tal, né? Você está na sua zona de conforto. Irmãos, na quarta-feira de manhã eu vou precisar de parar algo, ou não vou poder fazer algo que eu deveria fazer para mim, para poder tomar um café edificante com o Tiago.
Eu espero que Deus dê uma palavra para ele e eu saia edificado daquele café. Espero também que ele pague a conta. Não, brincadeira. Hã? Não sei. Aí é... Edificação é relacionamento, irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou terminar, tá? Prometo. Apocalipse 21, 3 e 22. Apocalipse 21, 3 e 22. Irmãos, vocês vão se surpreender com isso aqui. Vocês vão se surpreender com isso aqui. Vamos ler? Apocalipse 21, 3. Diz: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo. Vamos ler juntos? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Agora o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, na eternidade não vai ter santuário, não vai ter templo. Por que não vai ter? Meu Deus, eu passei a vida inteira edificando um tal de um templo, para quando chegar a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, eu quero ver esse templo. Cadê esse bendito templo? Não tem. Porque, na verdade, não é que não tem, ele explica. É porque ele é nós e Deus. João falou assim, eu não vi santuário. Mas por que eu não vi santuário? Porque o santuário era os homens com Deus. Deus nos homens. Essa união divina que está sendo produzida hoje. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Estamos nos unindo mais a Deus. Quando você sair daqui, não pense que aqui é o único lugar para você se unir. Continue unido a Deus. Continue exercitando o seu espírito. Continue orando. Vá fazer visita para alguém, para se unir a Ele, a Deus, e vocês se unirem. O grupo familiar, ele não pode ser só reunião de casa. Então aproveite o grupo familiar para visitar os irmãos do seu grupo familiar. Sabe por quê, irmãos? Eles precisam. Nós precisamos. Eu preciso. E é muito bom. E não tem a ver com o lanche. Esquece o lanche. Esquece o lanche. Não vai ter lanche. Né? Lá em Santa Maria, a gente tinha um hábito de dizer assim, ó, pode vir, mas é café corajoso. Como é que é o café corajoso? É o café que vai sozinho. Aí quando tem algum biscoito e tal, ó, um café medrosinho aqui, tá, vai vir acompanhado com um biscoito. Então, esquece o lanche. E outro encorajamento que eu quero dar, eu já dei. Seja inconveniente. Seja inconveniente. O mundo moderno de hoje fez a gente ficar muito dedinho, muito coisinha. Aparece na casa dele lá, sem avisar mesmo, que seja. Ó, irmão, eu vim aqui para trazer madeira para edificar. E sobe o monte, né? Meu monte é baixo, eu fico no 3º andar do monte. Mas, né? Chega mais rápido, né? Pois é. Pode aparecer lá em casa. Pode aparecer. Seja inconveniente. Seja como Ageu. Eu estou dando encorajamento aqui, nem sei se vai dar certo esse negócio aí entre vocês, assim. Edifiquem, irmãos. Se precisar ligar antes e tal, tá? Eu quero dizer assim, né? Institui o dia da visita. Institui o dia da visita. Escolhe um dia da semana para você visitar. Eu não sei o que você vai fazer. A ordem é, sobe o monte e vai trazer a madeira para edificar. Uma última provocação. Olha para os lados. Olha para os lados. Olha para o lado. Não, pode falar, não é retórico não. Olha para os lados. Olha. Você sente que está faltando gente? Está faltando gente, irmãos. Quantas cadeiras vazias? Está faltando gente. Quem vai trazer essas pessoas? Quem vai trazer esse material? Quem vai trazer esse material, irmãos?
E eu não estou falando só da madeira virgem, que tem que ir lá, tirar do chão, trabalhar. Não, estou falando de madeira que foi tirada, já foi cortada. E está empenando por aí. Ó Senhor Jesus. Amém.